E moçada, tudo bem com vocês? Como é que estamos? Tudo tranquilo? Hoje nós vamos trabalhar um pouquinho de vegetação aqui do Brasil, a parte 2, né, das vegetações brasileiras. Vamos falar um pouquinho do cerrado, um pouquinho da caatinga, vegetações como a restinga, também vamos falar sobre os mangues, né, vegetações de dunas. Então eu espero que vocês gostem, né? Vamos falar um pouquinho também sobre os campos, né, os pampas gaúchos e tal, e elucidar um pouquinho para vocês essa matéria, beleza? Vamos lá, então, vamos começar? Então, agora vamos ter o Vitão aí falando para começar a aula bem, depois nós vamos ter o bom dia, né? E aí, bora na matéria. E aí, Vitão, mete bala. Então vamos lá, professor, fazer de novo aqui, né? Ó, esse terceirão, professor, é um dos terceirões mais infantil e imaturo que eu já vi. Os caras têm vestibular para estudar, tem Enem, tem prova, porque, né, é o futuro deles que tá em jogo aqui. E os caras ficam fazendo o quê? Tirando pira para ver qual discurso é melhor. E pior, o primeiro ano. Primeiro ano sem infantil, sem imaturo, assim todo mundo já espera. Chegou agora do fundamental. Primeiro ano não tem muita moral. Mas aí o terceirão, os caras têm barba na cara já. Tem uns que nem passaram da puberdade, é verdade, né? Mas não tá em casa. Não tá no caso aqui. Os caras vêm tirar pira, falando que o discurso deles é melhor que o nosso. Não é, professor. Não é. Ai, Chegou a tá descendo o cacete nele sem dó. Sem dó. Vamos falar que eu cheguei agora na escola e não tenho a mínima moral. É verdade, é verdade. Cheguei agora na escola e não tenho moral, mas um terceirão que discute com o primeiro por causa de discurso, falar de moral, acho que não, né? Falar de moral acho que não tá muito no caso aqui. Ah, e eu fiquei sabendo também, professor, tem um cara aí que ele fica pegando na jiboia. Não vou falar eita, quem, né? Fiquei sabendo aí, né? Mas não vou falar eita, quem. eita. Não vou falar quem, então. Mas é isso, professor. Ah, um recadinho pro terceirão. Vamos crescer, né, rapaziada? Vamos pegar uma maturidade aí que tá na hora. Ai, pessoal, tá bom, tá bom. Vamos lá, então. Primeiramente, aquele que não pode faltar, o matinal de sempre, salve, salve, imprescindível, bom dia! Bom Bom dia! dia! Bom Bom dia! dia! Então, vamos embora, pessoal. Vamos trabalhar, então. As formações florestais do Brasil, os tipos de vegetações do Brasil, né? A segunda parte agora. Então, recapitulando com você, vou usar novamente esse slide aqui para mostrar para vocês um pouquinho, né? O seguinte, a localização geográfica de cada um desses biomas brasileiros aqui, pessoal, ela importa e também considera alguns fatores que ajudam no auxílio dessas vegetações, que vão fazer com que essas vegetações elas apareçam em determinadas regiões e não apareçam em outras regiões, né? O clima é um deles, a temperatura, a precipitação, a umidade relativa do ar e os componentes do solo. Cada um desses vai ajudar e compartilhar junto com a vegetação a sua formação em um determinado local, um local específico. Imagina vocês que na região de manguezais, né, você colocar uma floresta úmida, por exemplo, nas regiões dos manguezais, aonde eles são, territórios alagados com água do mar. Será que vai para frente? Não vai. A vegetação dos manguezais, elas já estão adaptadas com esse teor de sal um pouco mais alto. Com isso, é interessante porque, por exemplo, se você pega uma vegetação, pode ser da floresta amazônica, ou então pode ser do cerrado, da caatinga, e coloca na foz de um rio, aonde sofre com a ação das marés, ali vai dar problema, você não vai ter o desenvolvimento de muitas espécies de plantas, só as que são adaptadas a grande quantidade de sal, como é o caso dos manguezais especificamente. Tá? Não é porque uma floresta é úmida como a Amazônia que ela tem que aguentar a quantidade de água salgada. Se fosse água doce, ela aguentaria tranquilo, mas o problema é que não é água doce. Joia? E aqui tem um mapinha para vocês terem uma noção, terem uma ideia de como que funciona, tá? Então vamos nessa, pessoal? Só para vocês entenderem, né, nós falamos já na aula anterior sobre a floresta amazônica, sobre a Mata Atlântica, né, nós escrevemos como que ela funciona, como que ela existe, o que tem de importante nela, né? E hoje nós vamos destacar os demais que estão aí aparecendo para você, certo? Cerrado, Caatinga, Pantanal e os Pampas. Joinha? Então, vamos começar aí dos arbustivos, né? Das vegetações arbustivas.
Olha que interessante aqui, ó. Arbustivas e complexas, o cerrado. O cerrado no território brasileiro, ó, observem, ele pega toda essa parte aqui, ó, pessoal, toda a parte central do Brasil. Observem que ela está presente tanto na região centro-oeste, quanto na região sudeste, também na região nordeste e aqui na região norte. Então, o cerrado, ele tem até uma pontinha dele que se estende para o Paraná. Essa região aqui, aonde você tem o cerrado no Paraná, que você vai conseguir ver ele de uma forma mais tranquila, vamos supor assim, é ali por perto de Tibagi, ali por perto do Cânion Guartelá. Ali tem bastante também para ver. Então, vocês observem que o cerrado, ele ocupa uma boa parcela do Brasil, né? Nós temos aqui a região amazônica, onde tem a floresta amazônica, mas o cerrado, o bioma do cerrado, ele também é muito grande. E, por consequência, são regiões onde você tem muitas pessoas. Automaticamente, são regiões que vão acarretar, né, no processo de desmatamento também. Então, é uma floresta que sofre muito, assim como a Mata Amazônica, a floresta amazônica e a Mata Atlântica, o cerrado também sofre muito com desmatamento. Bom, cerrado que também é denominado savana do Brasil. Então, é importante destacar isso para vocês. Sabe a savana que nós vemos lá na África, tal, onde tem lá os leões, os guepardos, os elefantes, etc.? Então, aquilo lá é cerrado. Cerrado é uma palavra tipicamente brasileira. Poderia substituir, e as pessoas que vêm de fora, os estudiosos que vêm de fora, até mesmo turista, eles falam assim, eu quero dar uma volta na savana brasileira. Você fala, meu, não existe savana aqui. Daí o pessoal fala, é o Cerrado do Brasil, né? O Cerrado, então, é um nome nacional, tá? Por exemplo, na Venezuela, a savana não chama Cerrado, não chama savana. Na Venezuela, na Colômbia, nos nossos vizinhos, elas chamam llanos, tá? É llanos. Então, recebe também esses nomes paralelos, são os nomes locais, mas tudo significa savana, tá? Importante aí, ó, predomínio do clima tropical. Então, existe um tipo climático que domina aqui nessa região, que é o clima tropical. Bom, clima tropical. Então, eu tenho 6 meses de muita chuva, eu tenho 6 meses de estiagem, pouca chuva. Pouca chuva é esse período que nós estamos passando, o famoso inverno. Vocês podem observar que nós estamos num momento de queimada e tem uma destruição muito grande, né? Ontem estava mostrando uma forma absurda do que aconteceu no mês de julho. E detalhe, o pior mês de seca no inverno, neste tipo climático e neste aqui, que é o da floresta amazônica e na Caatinga, então, nesses dois, é agora em agosto. Agosto é o pior mês para as queimadas, tá? Vamos lá. Olha que interessante aqui, ó. Área desmatada, agora dá para falar. Área desmatada, dentro desse amarelo aqui, vocês estão vendo que tem umas áreas achuradas, umas áreas pontilhadas, tá? Dentro dessas áreas pontilhadas é tudo onde já sofreu um processo de desmatamento. Estima-se que 80% do cerrado já tenha sido modificado pelo homem ou desmatado. 80%. Então, olha só que quantidade absurda, né? 80% já modificado ou desmatado pelo homem. É muita coisa, tá? Ocupa 25% do território brasileiro. Então, 1/4 do território brasileiro nós temos a vegetação de cerrado. Seu território era de 2 milhões de quilômetros quadrados. Gente, 2 milhões de quilômetros quadrados é maior que muitos países no mundo. E é uma área que você tem o predomínio da vegetação de cerrado e do clima tropical. Então, é uma área muito grande. As árvores e arbustos são bastante retorcidos. Por quê, pessoal? Por vários motivos. O principal deles é porque eles alternam o período de muita chuva com pouca chuva. Então, quando chove muito, a árvore vai crescendo. Na hora que chove menos, ela vai entortando. Aí chove, ela cresce. Daí ela entorta. E aí vai, chovendo, crescendo, chovendo, crescendo. Por isso que é retorcido. E outro fato de ser retorcido é um daqueles fatores que nós falamos ali atrás, o solo. O solo é pouco fértil, muito pouco, ficou feio. É pouco fértil, certo? Automaticamente, tendo um solo pouco fértil, você também não vai ter um desenvolvimento da vegetação de uma forma absurda, não vai crescer, né? Olha lá, ó, solo fraco com poucos minerais, tá? E outra coisa importante, pessoal,
Colocando dentro da ecologia, né, nós podemos encaixar esse tipo de bioma como um hotspot. Hotspot é um bioma que existe específico na região. Por exemplo, dentro dessa região toda aqui, nós podemos citar essa parte que está em branco aqui, ó. Isso aqui é o Pantanal, tá? Essa parte aqui é a vegetação de Pantanal. Ela segue o mesmo fluxo. No inverno você tem poucas chuvas, no verão você tem muitas chuvas, mas só que a diferença é que a região do Pantanal, ela é plana. Então, no verão, quando chove, inunda. Meu, fica tudo encharcado, tudo alagado, tá? Por isso vem a palavra Pantanal, que lembra pântano. Tudo bem? Tranquilo? E é um hotspot também, porque só existe nesse lugar. O hotspot na biologia e na geografia, principalmente, o hotspot, ele tem, para vegetação, ele tem essa utilidade. Hotspot, vegetação exclusiva do lugar. Nós temos um hotspot aí pertinho de vocês, que é a Mata do Godói. A Mata do Godói, ela é tipicamente exclusiva da nossa região, não existe em lugar nenhum do planeta, tá? Isso é um hotspot, tudo bem? Uma vegetação exclusiva do local, endêmica. Vamos lá. Então, mudando agora, né? Vegetações arbustivas ainda e complexas, caatinga. Olha que interessante aqui, ó. A caatinga, pessoal, ela começa aqui nesse cantinho aqui, ó. Olha só onde nós temos a caatinga no Brasil, pessoal. Se você observar esse mapa, você vai ver que a caatinga, ela dificilmente ela chega no litoral. Só no Ceará que ela fica bem próxima do litoral, tá? Então, é assim, Fortaleza, você saiu de Fortaleza, andou 10 quilômetros, você já está numa área já de semiárido. Você já está numa área de caatinga. Então, vamos dar as características da caatinga? Típica do sertão nordestino, de clima semiárido, com menos de 700 milímetros de chuva anuais. Só para vocês terem uma ideia, chove menos que a metade do que nós estamos acostumados na região aí nossa. Então você pega tudo que chove na nossa região, corta pela metade, é o que chove aí para eles. Teoricamente, muito pouco, tá? A evolução para os espinhos ajuda a não perder água. Então, substituir a folha por espinhos faz com que a planta vai ter um processo de perder água para o ambiente menor, reduzido. Isso aí prolonga a vida da planta porque ela consegue acumular água por longos períodos, tá? O grande exemplo são as cactáceas, os cactos. Joia? Então vamos nessa. Florestas, presta atenção, desculpa. Folhas por cerca de 3 a 4 meses. Mas espera aí, como assim folhas por cerca de 3 a 4 meses? Então quer dizer que o resto do ano fica sem folha, fica só a galhada. Quando chove, tem as folhas, tem as flores, tem os frutos, fica verdinho, fica coisa linda, coisa linda. Agora, recentemente, nós passamos num lugar de semiárido, moçada, tá tudo verdinho, tá tudo bonito, tá coisa linda de ver. Nem parece semiárido. E outra, né? Todos os rios temporários, que são aqueles que funcionam só no período da chuva, né? Aqueles que têm água só no período da chuva, todos os rios temporários estavam cheios ou com água. Isso é muito interessante, né? E no período do verão, ou chegando ao verão, né? É um período que chove menos, muitos desses rios secam e as pessoas utilizam até o próprio rio como forma de se locomover com carro, com moto, com animais, etc. e tal, de uma cidade para outra. É bem interessante. Caracterizado, ó, presta atenção, como caducifólia e xerófita, ou xerófila. Vamos lá. Xerófila seria uma questão mais, como que eu posso dizer? Xerófila é um pouco mais geográfica, tá? E xerófita é um pouco mais biológica. A geografia, ela se preocupa com a planta. Aonde a planta está. A biologia se preocupa com a estrutura da planta e aonde ela está. Então, por exemplo, xerófila é aonde ela está. Xerófita é como ela é composta. Tudo bem? Ah, preciso saber disso agora? Não, vocês estão no primeiro ano, só estou falando para vocês que tem essa diferença entre a biologia e a geografia.
o lá e o tá, mas todas querem dizer o quê? São plantas que substituíram suas folhas por espinhos ao longo do processo evolutivo. Ponto. Tá? Não tem segredo, não tem nada. Tá? Tá tranquilo? Tô indo sossegado para todo mundo pegar. Vamos nessa? Bom, olha assim, esse item aqui, ó, solo raso e pedregoso. Moçada, é raso, muitas vezes arenoso e com muita pedra. Então não dá para a vegetação ter uma profundidade, automaticamente não dá para ela se fortalecer de uma forma absurda, não dá para ela se desenvolver de uma forma tranquila aqui na região, tá? Então estou deixando aqui para vocês entenderem, observem bem essa tela, estão observando? Olha só como que são as características da caatinga, beleza? Vamos nessa? Mais um. Vegetações arbustivas e complexas, agora sim, especificamente vamos falar do Pantanal, que eu tinha mostrado na foto lá. Vamos lá? Olha aqui, ó, inserido na bacia hidrográfica Platina, que agrega 3 subbacias dentro do Brasil, fora agrega mais algumas, dentro do Brasil. A bacia do Paraguai, a bacia do Uruguai e a bacia do Paraná. Você fala assim, tá, mas a bacia do Paraguai é aquela que passa no Mato Grosso, né? Mato Grosso do Sul, bonitinho. O do Uruguai pega Mato Grosso do Sul e vai ir no sentido Paraguai, sentido Paraná, desculpa, Paraguai, sentido Paraná, Santa Catarina e assim sucessivamente. E a do Paraná é aquela que começa aí, né? Na nossa região, que tem aí na nossa região e ela agrega tudo. Então, a bacia platina, ela é muito maior do que essas 3 bacias aqui. Joia? A platina, ela vai desde a região lá de Buenos Aires, na Argentina, Montevidéu, no Uruguai, até a metade do centro-oeste, mais ou menos. Ela é uma bacia gigantesca, tá? Muitos falam que ela é uma das grandes responsáveis pela manutenção da água do aquífero Guarani também, que segue mais ou menos esse padrão e essa região aí. Joia? Então vamos lá. Área de aproximadamente 1.000 km². O Pantanal, então, tecnicamente, ele é muito pequeno. Me preocupou muito porque eles relataram nos jornais a semana passada que 6.000 quilômetros do Pantanal foram destruídos em uma semana. Bom, você fala assim, ah, professor, só 6.000 quilômetros. 6.000 quilômetros de 100.000 é muito. Se os caras continuarem nesse ritmo, em 10 dias são 60.000. Aí, em 10 semanas, perdão, são 60.000. Você vai ter a destruição de 60% do bioma do Pantanal em um ano. Então, sim, é muito preocupante. Lógico que depois que eles falaram isso, todo mundo começou a cair em cima, todo mundo começou a olhar de uma forma diferente, etc e tal. Até entramos em contato com um amigo nosso e perguntamos sobre o Pantanal, porque o Pantanal ele é dividido, esses 100.000 quilômetros, ele é dividido em 12 setores. São 12 setores que você divide o Pantanal, tá? Mesmo sendo uma área pequena, você divide porque é muito complexo a região, é muito difícil de entender. E aí ele falou que um dos setores, o 11 e o 10, eles estão sendo muito agredidos com queimadas pelos fazendeiros que estão ocupando a área, que eram para esses fazendeiros que já são donos de terra estarem cuidando e eles estão degradando, tá? É um funcionário do estado do Mato Grosso do Sul que passou esses dados para a gente aí, nós somos amigos, nós temos amizade, somos amigos, né, já há um bom tempo, e eu sempre estou perguntando sobre a região lá, como é que tá, principalmente nesse período de queimada. Pra vocês terem uma ideia, a queimada está avançando tanto que ela está chegando até as cidades do Mato Grosso e Mato Grosso do Sul. E está começando a preocupar o pessoal, porque está entrando nas cidades, né? E entrando nas cidades vai começar a dar problema com a população. Joia? Tranquilo? Ó, a altitude média da região, interessante, a região do Pantanal tem uma altitude média de 100 metros de altura, acima do nível do mar. Ela é muito baixa. A nossa região aí de Londrina, Ibiporã, etc., né, é uma região com 500 a 600 metros de altura. Então, o Pantanal ele é bem plano e bem baixo. Isso faz com que a radiação bata lá e fique muito, muito quente durante grande parte do ano. Tá? É interessante vocês saberem disso. É a maior planície inundável do planeta, do mundo. É o lugar do mundo onde mais inunda, né?
enchentes que chegam a cobrir 2/3 de toda a sua área. Então, pessoal, 2/3 disso aqui, 65 a 70 mil quilômetros ficam embaixo da água no período das chuvas. É muita coisa, tá? Eu acho muito interessante essa parte aí do Pantanal. É um bioma que sofre muito com a degradação pela ação da agricultura e da pecuária. Pô, mas a agricultura no Pantanal não tem outro lugar para fazer? Pois é. Como é uma terra, entre aspas, mais afastada, não tem tanta fiscalização, o pessoal vai lá, toma a terra para eles, permanece durante um tempo, começa a pagar os impostos devidos e aí se apropria da terra, pior, sem pagar para ninguém. E detalhe, né? Como não tem fiscalização, eles fazem do jeito que bem entendem. Essa é a pior parte, tá? A pecuária, então, lá é muito forte, a do gado e a do búfalo. E a agricultura é muito forte, a da cana-de-açúcar e principalmente do soja. Combinado? Do grão soja. Então, é o soja, não a soja. Beleza? Vamos nessa. Formações vegetais campestres. Importante, pessoal. Olha qual que nós temos aqui, ó. Elas são denominadas de herbáceas, que aparecem manchas de pequenas extensões, distribuídas de modo descontínuo pelo interior do Brasil. Então, em regiões do Brasil, no interior do Brasil, você tem as manchas de vegetações e elas são herbáceas. Então, o que isso significa, pessoal? Elas lembram ervas, elas são, como que eu posso dizer, gramíneas, né? Vamos usar o termo gramínea, que fica melhor. Encontrado exclusivamente na forma de gramíneas, aí eu acabei de falar, né? Denomina-se campos limpos, caso contrário, campos sujos. Então, campos limpos são aqueles gramadões, os pampas gaúchos, que você só tem grama a perder de vista, né? Que fica aquele capinzão grande, aquela coisa bonita de ver e tal, à distância. Não é interessante vocês ficarem andando ali muito pelo meio, porque tem muitas cobras, escorpiões, etc. Mas é bem legal. E o campo sujo seriam aquelas gramíneas que são no meio do caminho, você tem algumas espécies vegetais de árvores, não de herbáceas. Vocês têm florestas. No meio do caminho você tem algumas vegetações florestadas, tá? Não herbáceas. Joinha? Então, sujo é quando tem árvore, limpa é quando é só aquele campo bonito de ver. Formações litorâneas. Atenção, pessoal, formações litorâneas. Nós vamos destacar para vocês, obviamente, né? Primeira a se destacar, que é muito importante, é muito impactada, principalmente pelo turismo, né? A vegetação de dunas. São aquelas vegetações que seguram as dunas. O tal do turista adora subir na duna, escorregar na duna e não sei o quê. Aquela região que você está fazendo isso, pode fazer, não vai causar danos. Por exemplo, na duna de Joaquina, em Santa Catarina, tem o esquibunda lá que o pessoal faz para o lado de dentro da duna. Isso está correto. Você vai esquiar para dentro da duna, na areia? Pode. Você vai esquiar para o lado de fora, passando por cima da vegetação? Não pode. Por quê? Porque é a vegetação que contém a duna. Se você tira a vegetação, a duna com o vento ela se movimenta e ela avança para cima das casas, ela avança para cima das cidades. Então, aonde tem vegetação de duna, não pode. O caso clássico de uma duna que não pode mexer mais nela, ninguém mais pode subir nela, entendeu? Ninguém pode chegar. Meu sonho era subir nessa duna, e quando eu cheguei já estava restrita a subida dela. Então, a primeira vez que eu cheguei, há 3 anos, já não podia subir, é o Morro do Careca, em Natal, no Rio Grande do Norte. Ali você não pode subir. Você só tem que deixar no Morro do Careca a vegetação segurar o morro todo. Por quê? É uma duna com mais de 100 metros de altura que está praticamente em cima de todos os prédios da praia de Ponta Negra, que é uma das praias mais famosas de Natal, no Rio Grande do Norte. Então, assim, se você tirar aquela vegetação, as dunas vêm para cima dos hotéis, vêm para cima das casas. Você não pode mexer com ela, certo? As raízes são profundas e de extensão horizontal. Então, você tem raízes profundas para buscar água, o máximo que dá, porque na duna é complicado água,
E você tem, por isso que ela segura a duna também, e você tem a expansão dela por cima, aquela vegetação assim por cima das dunas. É bem bonito, tá? De ver. Bom, segundo tipo, a restinga, que mistura espécies herbáceas, então mistura tipos capim, por exemplo, né? Arbustivas, são essas árvores menorzinhas, e arbóreas, que são as árvores de verdade que nós conhecemos. A restinga, ela é uma mistura de tudo e também contém o processo de avanço das regiões próximas à praia. Então, vegetação de restinga, geralmente é aquela vegetação que você atravessa para chegar até a praia. Joia? E os manguezais, por último, e não menos importante, o grande berçário, né, do mar, o berçário do oceano. Manguezais adaptam a intensa salinidade e a falta de oxigenação do solo. É o que eu estava falando para vocês. Falta oxigênio e, principalmente, eu falei para vocês da salinidade. É muito sal nas áreas sujeitas à ação da maré. Então, a maré subindo, a água do mar invade as raízes dela, elas estão lá bonitinhas e continuam vivas. A maré baixa, elas continuam vivas, fora e dentro da. Boa aula, pessoal. Gostei demais. Bem tranquilo, bem sossegado. Espero que tenham entendido. Bom, eu peço para que vocês se inscrevam aqui no canal, tá? Não esqueçam de colocar aqui tem a inscrição e aqui tem os vídeos para vocês escolherem também. Dê seu like, compartilhe o vídeo, enfim, inscreva-se aí, tá tudo certo. Fechou? Valeu, galera. Grande abraço.